Uma vez encontrada a expressão para o torque que atua em dipolos magnéticos em regiões de campos magnéticos, estudaremos agora a energia potencial associada ao dipolo quando imerso em uma região de campo. Além disso, verificaremos o comportamento de dipolos magnéticos em regiões de campo magnético não uniforme. Na aula passada, então, nós estudamos que uma espira com corrente elétrica em uma região de campo magnético ela irá se comportar como um dipolo magnético. Então, toda vez que nós tivermos essa configuração, irá surgir um torque nesse dipolo magnético e esse torque irá orientar, tende a orientar esse dipolo no sentido do campo magnético. A expressão do torque, então, ela pode ser expressa em termos desta equação vetorial aqui. Ou seja, o torque será basicamente o produto vetorial entre o momento magnético do dipolo e o campo magnético externo. Considerando a equação anterior, nós podemos fazer uma análise de limites. Então, o torque resultante sobre a espira será igual a zero toda vez que tivermos os vetores momento magnético e campo magnético paralelos ou antiparalelos. Quando esses vetores forem paralelos, então, o sistema está no chamado equilíbrio estável. Quando esses vetores estiverem, então, forem antiparalelos, então o sistema estará em equilíbrio instável. Para vetores momento magnético e campo magnético perpendiculares entre si, então nós temos, nesse caso, sempre um torque máximo atuando na espira, que é esta configuração aqui que está indicada na figura. Quando um dipolo magnético muda de orientação sob o efeito de um campo magnético, ele rotaciona, então, nesse campo magnético, o campo magnético realiza trabalho sobre ele. Então, considerando um deslocamento angular infinitesimal, que eu vou chamar de dφ, tá? Então, quando essa espira ela rotaciona num deslocamento angular infinitesimal, trabalho infinitesimal dW é realizado pelo campo magnético. E esse trabalho infinitesimal, então, ele é definido pelo produto do módulo do torque e esse deslocamento angular infinitesimal. Toda vez, então, que tivermos esse trabalho infinitesimal, há uma variação correspondente da energia potencial associada ao dipolo. Considerando, então, a equação anterior do trabalho infinitesimal, e também sabendo que o torque é escrito como produto, o módulo do torque é escrito como produto do módulo do momento magnético do dipolo, módulo do campo magnético externo, seno do ângulo φ, que é o ângulo entre esses dois vetores, momento magnético e campo magnético, e relacionando essas duas equações, então, substituindo aqui o módulo do torque na equação acima, nós encontramos essa expressão aqui para o trabalho infinitesimal. Sendo o sinal negativo que surge nesta equação, oriundo do fato da espira estar girando de modo a diminuir o ângulo φ. Então, o ângulo φ está sempre está diminuindo. Tá? Então, esse sinal negativo ele indica essa redução de ângulo, né? Quando o torque surge e rotaciona essa espira. Para obter, então, o trabalho total realizado pelo campo magnético, basta integrarmos, então, este elemento infinitesimal de trabalho, tá? Realizado pelo campo magnético. Então, integrando essa equação, nós temos essa expressão aqui. Tá? Então, nós teremos aí uma integral de seno de φ dφ, tá? Integramos, então, de um ângulo φ1 até um ângulo φ2. Tá? Integrando isso aqui, então, nós temos essa expressão aqui. Então, o trabalho total ele é dado pelo módulo do momento magnético, multiplicado pelo módulo do campo magnético, multiplicado por cosseno de φ2 menos cosseno de φ1, tá? Que é a posição angular 1 e a posição angular 2 desse dipolo magnético. Sabemos também que o trabalho pode ser escrito como menos a variação da energia potencial. E também, no resultado anterior, nós sabemos que o trabalho é o produto do módulo do momento magnético pelo módulo do campo magnético, cosseno de φ2 menos cosseno de φ1. Relacionando, então, essas duas equações
aqui, igualando essas duas equações, nós encontramos uma expressão para energia potencial associada a esse sistema. Tá? Então, a variação da energia potencial será igual a menos o módulo do momento magnético, módulo do campo magnético, cosseno de φ2 menos cosseno de φ1. Assim, a energia potencial será igual a menos módulo do momento magnético, módulo do campo magnético, cosseno do ângulo φ. Tá? Então, essa expressão para energia potencial associada àquele dipolo magnético. Vetorialmente, então, nós podemos reescrever essa equação a partir de um produto escalar. Tá? Então, a energia potencial associada ao dipolo será menos o produto escalar entre o vetor momento magnético e o vetor campo magnético, conforme indicado nesta equação aqui. Podemos também fazer uma análise de limites aí a partir dessa equação. Então, toda vez que nós tivermos um vetor momento magnético perpendicular ao vetor campo magnético, nós teremos uma energia potencial igual a zero, tá? Uma vez que ela é definida por um produto escalar. A energia potencial, então, ela será mínima sempre que tivermos os vetores momento magnético e campo magnético paralelos. Então, toda vez que estivermos no equilíbrio estável, a energia potencial é mínima. E toda vez que estivermos no equilíbrio instável, a energia potencial ela será máxima. Ou seja, nesse caso, os vetores momento magnético e campo magnético, eles são antiparalelos ou fazem um ângulo de 180 graus. Para exemplificar, então, o comportamento de um dipolo magnético em campos magnéticos uniformes, nós vamos considerar o exemplo de uma bobina solenoide com corrente elétrica numa região de campo magnético uniforme. Então, o nosso campo magnético aqui, ele está orientado da esquerda para a direita, tá? E é um campo uniforme, um campo constante. Aqui está a nossa bobina solenoide, sendo percorrida por uma corrente elétrica, cujo sentido é indicado na figura. O momento magnético para essa bobina solenoide, então, será nessa direção aqui, nessa direção e nesse sentido, sendo φ o ângulo entre o campo magnético e o momento magnético dessa bobina. Tá? Então, nessa configuração, irá surgir um torque, tá, que está entrando na tela, no plano da tela. Tá? E esse torque ele tende a fazer o solenoide girar no sentido horário. Tá? Então, ele tende a girar nesse sentido aqui. Tá? Alinhando, então, o momento magnético dessa bobina com o campo magnético. Então, notem, nesse caso, há um torque que orienta o dipolo no sentido do campo. Porém, não há uma força resultante. Então, a força resultante é igual a zero. Ou seja, esse sistema não irá translacionar. Ele simplesmente vai rotacionar no espaço nessa região de campo. O sentido, então, do vetor do dipolo é sempre o sentido sul-norte. Para estudarmos o comportamento de polos magnéticos em campos magnéticos não uniformes, nós vamos considerar um exemplo de uma espira circular com corrente elétrica numa região de campo, só que agora não uniforme. Tá? Então, o exemplo, o esquema a configuração que a gente vai utilizar é basicamente essa. Então, temos como a fonte de campo magnético aqui um ímã permanente, tá? Cuja polaridade está indicada aqui. Então, polo sul para o lado esquerdo, polo norte para o lado direito. Então, as linhas de campo aqui elas estão se afastando desse polo norte aqui. Notem que as linhas de campo, a densidade de linhas de campo não é constante ao longo do espaço. Isso significa que a intensidade do campo magnético não é constante ao longo do espaço. Ou seja, à medida que eu me afasto das proximidades desse ímã, a intensidade do campo magnético vai caindo. Tá? Aqui eu tenho, então, a minha espira circular, cuja corrente, o sentido da corrente que percorre essa espira está indicado aqui. Nesse caso específico, então, devido ao fato do campo magnético não ser uniforme, então, haverá uma força resultante no dipolo. Nesse caso aqui, a força resultante apontará da esquerda para a direita.
fazendo com que esse dipolo aqui, essa espira circular, translade, tá, da esquerda para a direita. Então haverá um movimento translacional nesse caso específico aqui. Se invertermos, mudarmos a polaridade do ímã, tá, agora o polo norte do lado esquerdo e o polo sul do lado direito, ocorrerá ao contrário, então, com a espira. Então, nesse caso específico, se mantivermos o sentido da corrente e simplesmente mudarmos aqui a polaridade do ímã, então, nesse caso específico, a força resultante agora sobre a espira será da direita para a esquerda. Tá? Então, estará na mesma direção, no mesmo sentido do momento magnético desse dipolo. Tá? Então, nesse caso aqui, a espira irá translacionar agora no sentido oposto ao caso A. Tá? Então, nesse caso aqui, no caso A, nós temos basicamente uma repulsão, ou seja, a espira ela é afastada do ímã permanente. Já neste caso aqui, há uma atração, ou seja, a espira ela é atraída pelo ímã permanente.